Sejam todas bem-vindas. Muito boa noite. É um grande prazer receber todas vocês aqui na nossa live para virar o jogo, onde a gente faz essa parceria com a PUC Paraná, que é a terceira melhor universidade privada do Brasil, e a Líderes que Curam. Essa live, ela é patrocinada por nós, Líderes que Curam, e pela PUC para promover o Empower Her, que é um programa de liderança feminina que nós iniciamos no ano passado e foi um grande sucesso. Tivemos mais de 40 mulheres inscritas, 40 mulheres transformadas, 40 mulheres que colocaram seus sonhos em prática, colocaram seus sonhos em ação. E é para isso que nós estamos aqui hoje. O objetivo da nossa live é trazer um conteúdo muito diferenciado para vocês, com insights riquíssimos e trazer realmente o ouro, né? Porque vocês não merecem nada menos do que o ouro, então não vamos entregar nada menos do que isso para vocês hoje. Então, para quem está chegando, sejam todas bem-vindas e vamos dar início aqui hoje a o que vamos falar sobre as grandes mulheres, o segredo das grandes líderes. E para começar, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Me avisem a hora que vocês estiverem vendo. Eu tô Maravilha. ótimo. Então, qual que é a ideia aqui hoje? Eu trouxe essa mulher com essa mochila porque ela está olhando para esse caminho, ela está olhando para esse lugar, para esse objetivo final que está lá na frente. Vocês acham que a gente consegue visualizar o caminho na sua totalidade? Vocês acham que quando a gente tem um sonho, a gente vislumbra o que que é esse sonho? Mas será que a gente consegue enxergar esse mapa da mina? Será que a gente consegue perceber todas as nuances, aquilo que a gente vai enfrentar, aquilo que a gente precisa destravar de crenças limitantes? Quero que vocês pensem em algum sonho, alguma conquista que vocês já tiveram na vida de vocês e que vocês olharam para ela, ela estava lá longe e que vocês foram traçando esse caminho, esse mapa da mina para chegar lá. Esse caminho ele aconteceu de forma perfeita? Ele foi fácil? Ele foi leve? Na grande maioria das vezes, quando a gente tem sonhos e principalmente sonhos muito ousados, o que que acontece? A gente se depara com coisas que nós listamos que íamos passar, e às vezes a gente se depara com situações, com pessoas que a gente nem imaginava. Afinal, a vida acontece enquanto nós fazemos planos, já diria Yoko Ono. Então, hoje eu vou trazer para vocês o segredo das grandes líderes, vou contar um pouco da minha história, quais foram os insights que eu fui tendo, os medos que eu fui destravando, as crenças que eu fui ressignificando, para estar aqui com vocês hoje, para compartilhar o meu conhecimento com vocês. Mas, antes da gente começar, eu gostaria que vocês colocassem no chat, em uma palavra, como vocês estão se sentindo hoje? Vocês estão felizes, animadas, tristes, ansiosas, estressadas? E, por favor, falem sem filtro, sem papas na língua, porque estamos num ambiente seguro.
Aqui é o lugar para falar como a gente se sente de verdade. Andréia trouxe realizada, Fernanda trouxe frustrada, Marília falou exausta, animada, Suelen, a Laís angustiada, a Gabi falou ufa, dia vencido, leve, é isso aí, né, Gabi? Quando a gente consegue completar as atividades da nossa agenda, a gente Amém, fica amém. feliz. É aquele, Sim. "Ai, posso respirar Ufa, aliviada, agora eu vou curtir minha noite, né? amém. Agora eu vou só aproveitar. Isso aí. Viviane, Viviane trouxe esperançosa, Ana superação. Hoje também, olha que legal. Hoje vencido minhas reações de possível agressividade e defesa. Boa, Ana, adorei. Isso aí, é essa sinceridade que a gente precisa, né? A Ju falou ansiosa. Obrigada, gente. É isso aí. O que que é importante quando a gente fala de jornada, quando a gente fala de caminho, quando a gente fala de virar o jogo? A primeira coisa mais essencial de todas é entender quais são as nossas emoções e os nossos sentimentos. Começar o dia se perguntando: como que eu estou me sentindo hoje? No meio do dia, como eu estou me sentindo até o almoço? À tarde, como eu estou me sentindo? Porque tem dias, né, e dependendo daquilo que a gente trabalha, dependendo de como tá a nossa família, a nossa vida pessoal, as coisas vão acontecendo e com o passar do dia, nosso humor vai mudando, os acontecimentos vão mudando, a vida vai acontecendo. E isso vai afetando os nossos sentimentos e as nossas emoções. E se a gente não aprende a nomear o que a gente está sentindo, a gente acaba passando por cima dos nossos próprios sentimentos e das nossas próprias emoções. E é aí que mora o perigo. Porque se eu não estou consciente, se eu não estou no momento presente, se eu estou no piloto automático, o que que acontece comigo quando eu estou no piloto automático? Eu só vou, eu empurro com a barriga, mas eu não estou tomando decisões conscientes. E às vezes o que que acontece? Eu posso dar uma resposta atravessada, às vezes eu posso deixar de atender uma pessoa da minha equipe, posso deixar de fazer o melhor pelo meu cliente. E tudo isso porque eu estou no automático. O que que é sair desse automático? É fazer melhores perguntas para a gente mesma. A gente tem a sombra e a luz, o feminino e o masculino. A gente é feito de dualidade. Tem um documentário que fala muito dessa questão da sombra e da luz, dessa dualidade que a gente tem. Depois eu vou pesquisar para vocês, porque é muito interessante esse documentário para compartilhar com vocês. Mas outro que eu posso compartilhar, que eu assisti recentemente, já que a gente está falando e vai falar hoje sobre mulheres poderosas, foi o documentário da Anitta, que está disponível no Netflix, né? Que ela fala da dualidade dela entre Larissa e Anitta. Anitta é a personagem que ela criou, Larissa é a essência dela. É, Bom, não vou entrar no mérito do marketing, porque a Anitta é uma grande marqueteira, né, uma grande líder, e ali você consegue ver o quanto ela conseguiu construir um império, sendo muito presente, estando gerenciando todo o time dela, vendo tudo que estava ali acontecendo, né? Mas é muito interessante porque ela fala, em alguns momentos eu passei a ser a minha personagem, a Anitta. E por muito tempo que ela estava buscando aquele sucesso desenfreado, ela se tornou quase que 100% a Anitta. E ela esqueceu da Larissa. E qual que é a diferença e por que que eu estou trazendo isso para vocês?
Porque todas nós temos essa dualidade, que pode ser o nosso pessoal e o nosso profissional. Se eles não estão bem integrados, eu vou sofrer com essa dualidade, porque eu não consigo entender quem é o quê. Ou a dualidade, ela pode vir com a própria síndrome da impostora. A voz crítica que tá ali, né? A Anitta fala que a voz crítica dela é a Anitta. A Larissa é leve, vai no flow, é tranquila, divertida, é humilde. Então, a análise que a gente tem que fazer é o quanto eu estou sendo eu na minha essência e o quanto eu estou sendo a minha crítica, a minha impostora. Qual voz eu tenho ouvido mais? O anjinho ou o diabinho? Qual voz eu estou deixando sobressair dentro de mim? E quando eu deixo a crítica, a impostora que todas nós mulheres temos, porque a gente foi criada numa sociedade onde a mulher precisa estudar, precisa trabalhar, cuidar de filho, cuidar de casa, o mito da super-heroína, de que a gente dá conta de tudo, e isso é colocado inconscientemente em nós. Então a gente acredita realmente que a gente pode tudo isso. E é claro que a gente pode, porém, eu não posso esquecer de alimentar a minha essência. E o que que é alimentar a minha essência? Fazer tempo para mim, colocar coisas que me fazem bem na minha rotina. Fazer um exercício, fazer uma meditação, fazer uma massagem, ter um hobby, um tempo para mim. Porque quanto mais a gente dedica tempo para as coisas que nos fazem bem, mais eu trago a minha luz. Que é o que vocês estão, é o que nós estamos fazendo aqui hoje, ressaltando a nossa luz, trazendo o nosso melhor, fazendo tempo para isso. E é isso que faz toda a diferença. É isso que faz com que nós sejamos mais fortes. Então, pessoal, vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Antonella Sátiro. As pessoas me chamam de Tonton, podem me chamar de Tonton. Eu venho do mundo corporativo, trabalhei 13 anos em multinacional, trabalhei na área de tecnologia, na área de inovação, liderei times globais no Brasil, nos Estados Unidos, na Índia. E em 2021, eu fiz uma transição de carreira para o empreendedorismo e, junto com a Karen Rebelo, nós construímos a Líderes que Curam. Somos uma boutique de treinamentos focada em trazer os serviços customizados para pessoas na área de mentorias, né, ou no B2C, empresas. A gente trabalha com palestras, team buildings, trabalhamos com workshops, treinamentos, capacitações. Somos uma universidade corporativa. Paralelamente a isso, também sou investidora anjo, atuo como conselheira em empresas e venho aí construindo essa minha carreira como empreendedora. Tenho 2 livros publicados. O último que eu lancei ano passado foi o Líderes que Curam, está fazendo um ano de vida, fez aniversário aí essa semana, então estou bem feliz. Até para depois, quem quiser dar uma olhada, né, no livro, eu conto as minhas histórias de liderança, que vou contar algumas delas hoje, mas no livro está bem mais detalhado. E vocês daí também têm acesso à metodologia Líderes que Curam, que já foi validada por muitas empresas e mais de 10 mil alunos. Então, agora eu vou fazer uma rápida pergunta para vocês e eu quero uma mulher corajosa para a gente iniciar aqui a nossa conversa. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Pode ser eu, Eu quem? Eu quem? Juliana.
Boa, Ju, obrigada. Que ótimo. Então vamos lá. Ju, eu quero que você selecione uma dessas três perguntas que nós temos aqui e eu quero ouvir a sua resposta em relação a uma dessas três perguntas. Tá. Eu vou responder a três aqui. Se você enxergasse como protagonista da sua própria história, o que mudaria na sua postura a partir de hoje? Eu mudaria, principalmente os temas relacionados a achar que eu não tenho competência ou né, a impostora, né? Tudo Uhum. que, todas as habilidades que eu duvido que eu tenho. Tem algum exemplo específico Não, do eu que... acho que eu acho que pegando a fala com relação a Anitta e a personagem, né? A personagem, a pessoa, eu sou a minha própria questionadora. O Uhum. quanto eu me questiono, né? Poucas vezes eu fui questionada pelos outros, mas o meu questionamento é comigo mesmo. Sempre. 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 Sim. Então, Mas isso te a impede. minha maior crítica, né? Sou eu mesma. Sim, geralmente somos a nossa maior inimiga. E Sim. isso te impede de fazer alguma coisa, realizar algum sonho? Na teoria não deveria me impedir, mas me trava muitas vezes, né? Me coloca, eu me questiono se eu tenho, se eu consigo, se eu vou conseguir fazer, se eu vou ter realmente a coragem de enfrentar algumas situações. Sim, me impede algumas vezes, sim. Algumas vezes a gente tem mais coragem, outras não. Então, sim, em alguns momentos me impede, sim. Boa. Você trouxe o ponto nevrálgico da nossa aula de hoje, então segura ele aí que você Tá bom. vai entender. Olha, sem a gente combinar, a gente fez aí um bem bolado muito, muito do especial. Obrigada, Ju. Imagina, obrigada a você. Gratidão. Então, mulheres, quantas vezes vocês sentiram que vocês mereciam mais, mas não sabem como avançar? Quantas vezes vocês sentiram que vocês já trabalharam muito, mas ainda não conquistaram o reconhecimento que mereciam? Essas duas perguntas, elas pairam a nossa vida sempre. Porque às vezes eu nem percebo que eu estou achando que eu não mereço. Pesquisas científicas mostram que quando existe a oportunidade de se candidatar para uma vaga de emprego, o homem, se ele atinge ali 50, 60% dos requisitos, o que que ele faz? Ele se inscreve. Nós, mulheres, o que que nós fazemos? Queremos atingir 90 ou 100%, que é o que você falou, né, Ju? A gente se critica, a gente se coloca demais e quer ser perfeita. A gente duvida. A gente duvida. E às vezes, por que que isso nos trava? Porque aí a gente vai pensar, cara, eu tenho que atingir mais requisitos e eu nem vou para a entrevista. Ou seja, eu mesma me boicoto de uma oportunidade na minha vida. Quem vai decidir se eu tenho as habilidades, as competências, se eu vou ser escolhida? Não, não somos nós. Mas por que que a gente fica com esse medo, com essa vergonha de seguir adiante? É porque inconscientemente alguém, algum dia, nos ensinou ou nos falou que a gente não merecia alguma coisa. Isso está intrínseco na sociedade, isso está intrínseco na forma como a gente aprende. Até na questão do nosso networking. O homem, o que que o homem faz? Ah, vai para o bar, vai para os amigos, vai jogar um futebol. O que que rola nesse rolê? Rola networking. Ó, cara, vou te indicar para tal empresa e nananã, vou te indicar para tal trabalho.
Mas por que que nós, mulheres, não fazemos isso? Por que que nós, mulheres, não temos encontros, confrarias, networking, para a gente se indicar para outros lugares, para a gente trocar ideia, para uma dar conselho, mentoria para outra? Isso falta, essa rede poderosa para nós. Então, e se a gente tem um plano claro? Se a gente consegue enxergar esse plano para nossa liderança, o que que isso pode fazer de diferença? Se vocês conseguissem ver esse mapa, se vocês tivessem acesso a ele, como que isso impactaria a carreira de vocês? É isso que eu quero fazer vocês refletirem. Porque se existem mulheres que já trilharam o caminho que vocês querem trilhar, por que não aprender com as melhores? Por que não estar sentada na mesa com as melhores? Eu sempre quero estar sentada na mesa com pessoas melhores que eu, pessoas mais inteligentes, mais estratégicas que alcançaram os sonhos que eu sonho. Porque é aí que a gente se desafia, é aí que a gente abre a nossa mente para olhar para os desafios e para os problemas de outras formas. A minha sorte é que, como eu trabalho com muitos líderes, empresa pequena, empresa familiar, empresa grande, multinacional, eu tenho esse espectro muito amplo de poder ter contato com diferentes experiências. Porém, como que a gente pode ter contato com outras mulheres líderes que passam pelos mesmos desafios que nós? Por exemplo, eu adoro ler, né? Bom, sou escritora, adoro leitura, sou nerd, né? Adoro um livro. Então, eu gostei muito. Para mim, uma das melhores biografias que eu já li na minha vida foi a biografia da Malala. Um livro leve, um livro gostoso. Gente, Malala, cara, uma criança. Ela lutou pelo direito de educação no país dela, onde as mulheres não podiam estudar, onde o Islã prevalece e diz que as mulheres não deveriam estudar porque as mulheres deveriam ser figurativas dentro da sociedade. Quem tem que trabalhar são os homens. E ela sempre quis estudar. E ela teve um pai que apoiou muito nesse sentido, porque o pai era professor e o pai a ensinava aquilo que ela queria aprender. E ela começou a se questionar, mas por que que eu não posso? Sabe esse querer mais, essa pergunta que eu fiz para vocês, por que que às vezes a gente acha que não merece mais? Porque a gente não se pergunta. E ela começou a se perguntar, cara, mas eu quero estudar, por que que eu não posso estudar? Eu quero fazer esse direito. E ela lutou contra o Talibã. Chegou a levar um tiro por causa disso, teve que ir para a Inglaterra, expatriada para não ser assassinada. E hoje ela luta pela causa da educação para meninas desde crianças pelo mundo todo. Vocês acham que ela sabia que ela ia ter esse propósito? Ela não sabia, ela não acordou um dia e pensei, meu propósito aqui, tropecei nele, encontrei ele. Não funciona assim. Ela começou a lutar pela educação, pelos direitos das meninas, e foi aí que ela se identificou com a causa. O propósito é uma construção. Michelle Obama. Michelle Obama tinha sua carreira muito sólida, também para quem quiser ler a biografia dela também indico, é muito, muito interessante. Ela, e, às vezes assim, eu até percebia em alguns momentos, ela parece braba, assim, ela faz uns comentários que eu falava assim, nossa, ela é, né, séria.
ela buscava sempre suceder na área profissional, advogada, trabalhava em grandes empresas, até que o Obama se tornou presidente e ela teve que abandonar a carreira dela. E ela fala o quanto isso foi difícil, porque ela lutou muito por isso e ela não queria abandonar a carreira dela. Porém, a mulher que está junto ao presidente dos Estados Unidos não pode trabalhar. O cargo dela é de primeira-dama. E o cargo de primeira-dama é participar de vários eventos, né, acompanhar o presidente na época. Porém, ela não recebe nenhum salário por isso. Então, ela questiona isso muito na biografia dela. Foi um momento muito desafiador, e ela fala que foi desafiador, deixa tudo para trás. Ela comenta várias brigas que os dois tiveram, e ela conta como que ela virou esse jogo. Ela conta o que que ela fez para virar esse jogo, que foi se empoderar desse lugar que foi, de certa forma, dado a ela, ou conquistado também por ela, porque ela também apoiou o Obama, ajudou na campanha. E aí ela pensou, cara, tudo bem, não é a minha situação ideal, não é talvez aqui que eu gostaria de estar, mas Eu tô aqui ensinando você, você para. já que eu tô aqui, o que que eu quero fazer com isso? Então, mulheres, primeira lição, e aí entra o que você falou, Ju, qual que é o medo que a gente tem quando criança? Qual que era o meu medo de desfilar aqui nesse concurso de fantasias? Vamos ver se alguém acerta. Eu Essa acho que você não tinha pegadinha. nenhum aí. Hã? Queijo? Eu acho que você não tinha medo nenhum aí. Não sei. Ah, você viu a Bom, palestra não, antes. porque criança geralmente, né, não tem medo, né? São medos, quer dizer, tem medos, mas aqui acho que não tinha medo. Exatamente. Bingo. Aqui ainda não existia medo, só Fazer existia coragem. Não, calma. Cuidado, então. Porque a mala estava vazia. Lembra da primeira imagem que a gente viu com a peregrina, com a sua mochila nas costas, vendo o caminho, vendo o objetivo lá no fim? Aquela mulher, a peregrina, nós hoje temos uma mala. O que que é a mala? É o peso, é a experiência, os problemas, os desafios, as dificuldades, as emoções. Porém, quando criança, a gente não tem mala. A mala não existe. E é aí que a gente faz tudo o que a gente quer, porque não tá ali a voz crítica da impostora dizendo não, não vai conseguir, não tá bom o suficiente, essa saia é muito curta, o decote é muito grande, vai aparecer o peitinho. Não existe essa criticidade, porque quando a gente é criança, a gente só vive. Então, qual que é o grande insight fazendo essa brincadeira com vocês? Que depois que a gente se torna adulta, começa a pagar boleto, tem várias pessoas que dependem de nós, nós temos filhos, temos família para cuidar, a gente se torna muito criteriosa nas nossas ações. E quando a gente quer realizar algo, a gente precisa ser 3 vezes mais corajosa. E aí, gente, as pessoas, as grandes mulheres, Malala, Michele, Anitta, cada uma de nós, não é que a gente não vai ter medo. E às vezes a gente tem essa falsa impressão, cara, mas elas não devem ter medo. Olha o tanto de coisa que essa mulher conquistou.
Muito pelo contrário, é nesses momentos que a gente tem que entender, cara, ela é muito corajosa, porque ela tinha muitos medos e ela ultrapassou todos esses medos. Ela ressignificou o medo. O medo de ser julgada, o medo de não ser suficiente, o medo de não ter o conhecimento, o medo de não saber negociar e o medo de pensar que não merece mais. Mas e se a gente começa a se perguntar, cara, será que eu não mereço mais? Essa daqui sou eu, muitos anos atrás, né? Vocês podem até ver, olhem a minha posição, a minha postura, tô toda torta, né? Graças a Deus o tempo me fez bem. Hoje me acho muito mais bonita, muito mais empoderada, com muito mais estilo. Eu senti um chamado. Eu sempre gostei muito de viajar, sempre gostei muito de conhecer outras culturas. E um dia eu coloquei na cabeça que eu queria ir para o Everest. Que eu queria ir para o Everest, que eu queria chegar lá. Eu não ia ter como ir para o acampamento base, porque eram 14 dias e eu estava numa viagem de mochila. Mas eu falei, cara, eu vou para o Everest. Fui pesquisar, acabei descobrindo que você precisava contratar uma agência que te levasse para lá, que fosse nananã, US$ 2.000, né? Eu não tinha tudo isso, eu tinha US$ 150 no bolso para toda a minha viagem. Isso há muitos anos atrás, né? Quando o dólar era 2 para 1. E eu falei, cara, o que que eu vou fazer, né? Comecei a conversar. Quando eu quero uma coisa, eu vou atrás, converso com um, converso com outro. Eis que estava eu sentada num banco de ônibus, indo para uma cidade vizinha de Katmandu, que é a capital do Nepal. E eu conheci um nepalês e comecei a conversar com ele. Ele falou para mim: Não, Antonella, eu vou com você, eu te levo lá para o Everest. Conversa vai, conversa vem. A gente foi trocando ideias. E ele foi comigo pro Everest. A gente fez um trekking lá de 4 dias, que foi super legal. Consegui avistar a pontinha do Everest. Mas aí aconteceu algo, minha gente, inusitado. O tempo fechou e quando você vai para o Everest, você aterrissa no aeroporto mais perigoso do mundo, que é o aeroporto de Lukla. Ele está entre duas montanhas e ele é uma pista invertida. Então, o avião, quando ele pousa, ele sobe. E teve mau tempo, nuvens, são aviões muito pequenininhos. Quando eu cheguei lá, eu descobri que tinha acabado de cair um avião, e era bem comum cair avião, aí as companhias trocam o nome da empresa e bola que segue, né? E aí cheguei lá com essa dificuldade de que tinha fechado o tempo. Fiquei presa no Everest 3 dias, sem saber se eu ia conseguir sair de lá. Se eu tivesse que voltar a pé, era no mínimo 7, 8 dias até a capital, Katmandu, subindo e descendo montanha. E aí o desespero bate, o medo vem e a gente se pergunta: por que que isso está acontecendo comigo? Cara, eu não deveria ter vindo. Eu não deveria estar aqui. Porque quando a gente toma decisões ousadas, o que que acontece? Elas podem dar errado. Isso tem que estar na nossa matriz de avaliação. Só que eu era muito jovem quando eu fiz essa viagem. E aí, como que eu ressignifiquei esse medo de ficar presa ou deixar a síndrome da impostora me pegar? Ao invés de me perguntar por que que isso está acontecendo comigo, eu me perguntei, o que que eu aprendo com isso? Faz sentido para vocês?
Vocês já se pegaram em alguma situação que vocês tomaram uma decisão muito difícil e alguma coisa nessa situação, nessa decisão deu errado? Que vocês falaram, cara, eu não deveria ter me arriscado tanto. Eu deveria ter ficado na minha. Por que eu quis ser tão ousada assim? Isso acontece, né, gente? Faz parte do processo. Faz parte desse aprender. Então, histórias é o que não falta, né? Essa daqui sou eu no caminho de Santiago de Compostela, que eu fiz essa peregrinação, caminhei mais de 600 quilômetros. Coloquei uma meta muito ousada, eu sou muito ousada comigo mesma. Falei que eu ia andar 40 quilômetros por dia. Quando eu cheguei lá, eu percebi que talvez eu não conseguisse alcançar esse objetivo. Como que eu ressignifiquei isso durante o processo? Entendendo que, por mais que eu veja o meu objetivo lá no fim, por mais que eu aviste ele, não existe mapa da mina perfeito. Quem vende isso para nós é mentira. A gente sempre vai ter que adaptar a rota à medida que a gente caminha. Nós fazemos o caminhar. E ter a coragem para ajustar a rota dói mais do que iniciar ou concluir qualquer sonho. Porque às vezes a gente projeta o sonho, a gente projeta como a gente quer que aconteça. Você olha lá na frente, não, vai ser assim, vai ser assado, eu vou conseguir, nananã e nananã. Na semana tal, isso já vai ter acontecido. Não é assim que funciona. Infelizmente, a vida acontece enquanto a gente faz planos. Sempre vai ter uma variável que a gente não levou em consideração, sempre vai ter alguma coisa que a gente não olhou. E aí, para vocês perceberem quando vocês têm que ajustar a rota, é o insight mais poderoso, é o ouro. Por quê? Se eu ajusto muito cedo, às vezes eu posso ser precoce. Se eu demoro a ajustar a minha rota, eu perco o timing. Então, como avaliar o momento de fazer a mudança? Como avaliar que esse timing é o correto? É ouvir mais, sair do automático, estar atenta às emoções. Então, isso está me deixando ansiosa, isso está me deixando triste, isso está me deixando nervosa. O que que eu posso fazer nesse momento? O que que está ao meu alcance? A gente só consegue fazer o que está ao nosso alcance. O que não está é um desafio. Ó, a Ana falou que às vezes eu me pergunto por que que eu quis empreender. Me pergunto isso todos os dias. Eu acho que de 5 dias da semana, um eu não me pergunto, os outros 4 eu me pergunto. É isso aí, Ana. Ou às vezes até quase todos os dias, né? Porque a gente realmente, né, sofre. É um leão ou vários leões para matar todos os dias. Então, outro exemplo aqui muito interessante foi quando eu decidi não seguir uma carreira que os meus pais seguiram, meus pais foram funcionários públicos, para seguir uma carreira no mundo privado. Quando eu quis fazer a transição para o empreendedorismo, pior ainda, né? Aí eu quase fui deserdada. Aí foi um grande desafio. Então, gente, o medo de decepcionar as outras pessoas, ele pode ser esse impulso que a gente precisa para superar as nossas expectativas. E a gente pode usar esse medo como combustível, aliado a conquistas e celebrações. O que que isso quer dizer? No meu dia a dia, quais conquistas e celebrações eu preciso me agradecer, eu preciso comemorar?
para eu perceber que eu estou mais perto do meu objetivo, que eu estou mais perto do meu sonho do que longe dele. Se eu reclamo, se eu coloco a crítica, se eu coloco a impostora, o que que acontece? Eu vou para uma energia negativa. Se eu coloco aqui merece mais, aqui quer mais, aqui sabe que pode alcançar seus sonhos, aí eu me coloco no positivo. Aí eu viro o jogo. É aí que eu faço a transformação. E foi aqui que eu fiz a minha grande transformação. Quando eu abandonei um cargo, uma carreira de 13 anos dentro de uma das maiores multinacionais do mundo, que eu tinha uma estabilidade para me tornar empreendedora. Porque eu escolhi trabalhar com esse propósito, eu escolhi ter essa convicção e eu escolhi alinhar o meu corpo, mente e alma. E o meu corpo já dizia que eu não precisava mais estar naquele lugar, eu sentia no corpo. Eu conto isso muito no livro. E aí, para encerrar essa fase aqui das histórias, que eu queria trazer para vocês essa linha, para que vocês também pensem para vocês, na história da vida de vocês. Quais são esses altos e baixos, esses medos, essas coragens que vocês sentem para fazer a virada do jogo de vocês? Todas nós temos esses momentos na nossa história. Sei se vocês já viram no Instagram essa trend, né? Do primeiro comece e depois fique boa. Eu adoro essa trend, eu acho ela sensacional. Por quê? Às vezes a gente acha, né, e se compara com pessoas que já têm mais experiência, já têm mais sabedoria, e a gente olha para aquela pessoa e fala: cara, essa mulher, ela é muito perfeita. Mas, gente, a grande verdade é que essa mulher que vocês estão vendo hoje aqui é muito diferente da mulher que começou lá atrás. Com 14 anos, eu tive anorexia, eu tive problemas com o corpo, problemas com peso, sempre tive questões com a minha imagem pessoal. Odiava tirar foto, odiava gravar vídeo. Nossa, Tonton, mas você é palestrante? Pois é, o universo ele prega peças na gente, né? Esse universo safadinho, ele nos coloca em alguns lugares que dizem, te chacoalha e fala, cara, é isso mesmo que você quer? Você tá firme no teu propósito? Tudo isso por quê? Porque eu decidi me desenvolver como líder, comecei a fazer cursos, fui fazer curso de coaching, curso de mentoria, minha vida foi transformada, principalmente com uma mentora mulher, que hoje é minha sócia, a Karen, e eu vi o poder que a gente tem entre nós mulheres para fazer a diferença quando a gente quer ajudar umas às outras. Então, o sucesso, ele não está onde a gente começa, mas ele está na coragem diária, na resiliência, no fazer o caminho enquanto a gente está caminhando. O caminho, ele não é perfeito e ele nunca vai ser. E aí, aquela menina cheia de sonhos, aquela mulher cheia de medos, porque eu tenho muitos medos, conseguiu conquistar grandes coisas e conseguiu virar muitos jogos. Porque o que que eu percebi? A insegurança, ela sempre vai estar lá. E às vezes eu vou ter que me colocar à prova. Eu vou ter medo, pode ser que eu não acerte sempre, pode ser que eu cometa alguns erros, mas nada se compara ao medo de ficar parada no mesmo lugar, ao medo de ver
as outras pessoas alcançando os seus sonhos e eu não. Porque aqui dentro tem que ter essa chama de eu mereço mais, eu posso mais. E é essa chama que eu quero acender hoje aqui em vocês. É essa vontade de transformação. É olhar para isso e falar, cara, eu ainda posso mais. Eu mereço mais. Então, eu volto para as perguntas do começo. Quantas vezes você sentiu que merece mais, mas não sabe como avançar? Você sente que você trabalhou tanto, mas ainda não tem o reconhecimento. Porque às vezes a gente não tem o caminho, às vezes a gente não está do lado das pessoas que já alcançaram isso e que estão dispostas a compartilhar conosco. E foi justamente por isso, com esse propósito maravilhoso, que a gente criou, construiu o Empower com professoras incríveis, mulheres que transformaram o meio público. Nós temos professoras de governos estaduais que implementaram programas só para mulheres, programas para neurodivergentes, estão fazendo revolução na política. Nós temos a sobrinha da Zilda Arnes, que foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel no Brasil. Nós temos gerentes de RH de multinacionais. Nós temos professoras de todo o Brasil, mulheres no comando em todas as áreas, no empreendedorismo, no público, no privado, para nos ensinar a fazer a diferença e para nos ensinar a metodologia poderosa, que é a metodologia para a gente virar o nosso jogo e fazer acontecer. Postura, ousadia, decisão, excelência, resiliência, organização, sabedoria e autenticidade. Tirem foto dessas palavras para vocês escreverem. Eu escrevo no meu espelho do banheiro com batom aquilo que eu preciso me lembrar. O mantra que eu quero me lembrar. Eu usava muito o I am enough, eu sou o suficiente, porque eu sempre achava que eu não era o suficiente, ou que eu não me doava ou dava o bastante. Essa parte ressignifiquei. Agora eu estou indo para o poderosa, para me empoderar dessa confiança, desse processo de posicionamento, de força e de compreender que sou eu a pessoa que conduzo a minha vida. Sou eu a condutora. Ninguém vai fazer por mim. Ninguém vai fazer por nós. É a gente mesma que vai meter no peito e vai dizer, cara, eu mereço mais. A gente não pode esperar o reconhecimento externo para as outras ou para os outros nos dizerem, cara, você é boa nisso. Cara, eu preciso me ver boa nisso. Eu preciso reconhecer os meus talentos. E é isso que a gente traz para vocês no Empower, porque tudo isso já está dentro de vocês. Eu não estou trazendo nada de novo aqui. Tudo isso está dentro de vocês. A metodologia está aí. O que a gente vai fazer é despertar ela em vocês, para que vocês tenham jornadas de transformação como a Ariane, que morria de vergonha de falar na frente das pessoas e passou a apresentar live, palestra para mais de 500 pessoas. Começou a engajar setores para fazer inovação. Ela teve coragem para enfrentar os medos dela. Temos a Amabile, empreendedora, contadora, advogada. Ela falou, e aqui ela foi muito clara, a Gabi até pode me apoiar aqui, que ela falou que ela nunca tinha visto um programa com tantas mulheres se apoiando
e tantas mulheres trocando conhecimento, se ajudando. E logo depois que terminou o Empower, no dia seguinte ela lançou o programa de mentoria dela, A porque própria ela já mentoria. tinha o conhecimento. O que faltava para ela era coragem. E mais um detalhe, Tonton. Ela reforçou pra gente que, fora esse apoio, a mentora dela, né, era uma péssima mentora, que não engajava ela, que não a apoiava, que ela sentia que tinha uma energia ruim ali, né? Então, nada pior do que você ter uma pessoa que não te apoia, ela querendo progredir, crescer e tendo esse outro lado negativo. Então, no Empower, ela encontrou esse apoio com as 38 mulheres e com as nossas professoras também. Então, foi maravilhoso. É isso aí, Gabi. Boa, bem lembrado. Ela falou que ela tinha perdido a esperança de Isso, fazer programas de liderança feminina, porque mulheres. ela Uhum. sentiu que a mentora antiga dela tinha ciúme dela, tinha Ciúme, ciúme inveja. das conquistas que ela tinha tido. E isso é muito triste, porque na verdade a gente precisa sim se apoiar. E é isso que a gente vê. Vanessa, gerente sênior em grande empresa do ramo da advocacia, falou que ela precisava melhorar a confiança e o posicionamento dela para olhar para a próxima vaga, para olhar para essa diretoria. E ela teve esse apoio e essa troca durante o Empower para alcançar os objetivos que ela traçou durante o nosso programa. Então, gente, quanto vale o tempo de vocês? Quanto que vale realizar um sonho? Qual que é o custo financeiro, o custo da dor, o custo de não realizar os sonhos de vocês? É muito caro quando a gente fica parada no mesmo lugar e a gente não avança. E só o valor de uma mentoria de 3 horas com uma das nossas mentoras não seria menos de R$ 3.000. Então, para quem quer dar asas ao seu desenvolvimento, a gente vai ensinar isso para vocês. O Empower começa 16 de abril de 2025, mês que vem. Estamos aí há um mês, pouquinho mais de um mês do Empower. Ele acontece tanto presencialmente para quem está em Curitiba, na Escola de Negócios da PUC, todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas, e ele acontece online para quem está em todo o Brasil. E esse formato foi um sucesso, porque todas conseguem aprender juntas, seja no presencial, seja no online, porque a gente tem exercícios para ambos os públicos. A gente tem coordenadoras da PUC apoiando e dando esse suporte pedagógico. E, muito importante ressaltar, estamos com poucas vagas, já estamos aí praticamente quase fechando o nosso Empower. Então, eu quero que vocês aproveitem essa grande oportunidade para garantir a vaga de vocês antes que as vagas se esgotem. Sexta-feira, a gente tem uma apresentação para as mulheres de todo o Sebrae. São mais de 200 e poucas mulheres. Provavelmente a gente já vai conseguir fechar. Então, o que a gente trouxe para vocês de condição especial para quem está aqui hoje? Quem fechar o Empower hoje, até meia-noite, aqui está o link para se inscrever, vai ganhar não só o bônus que a gente vai dar para vocês de ter uma mentoria individual comigo, como também vai ter um bônus de semana que vem, ter mais uma mentoria
com mulheres que fecharam hoje. Então, na verdade, são dois bônus que a gente está dando hoje para vocês aproveitarem essas condições. Gente, R$ 1.500 é um valor muito baixo por tudo que vocês vão conquistar nesse programa. Na primeira aula, eu garanto para vocês que vocês já vão ver, cara, meu dinheiro foi muito bem investido e a primeira sessão já se pagou. São 8 sessões. Vocês vão ter vários bônus durante o programa e eu não vou dar spoiler. Porém, precisa ter coragem e dar esse salto de fé para perceber que cada uma de nós merece mais. E aí, Gabi, abro aí para você deixar aí nosso recadinho final antes da gente abrir aqui para Fechou. perguntas. Maravilha. Bom, já estou aqui em contato, né, com a Ana no chat. Queria informar e também agradecer, né? Eu estive em contato com todas vocês. A gente está fazendo esse movimento. No ano passado foi um movimento lindo de transformação. Além disso, a gente pensou no Empower também com os arquétipos dessas mulheres que usaram a voz, a transformação Boa. para essa revolução. Então, até mesmo tive algumas meninas ali que conversaram comigo, que leram já a biografia, o livro. Então, essa inspiração também veio dessas mulheres, né? A gente selecionou algumas mulheres para a gente falar sobre o Empower e também trazer essa voz ativa, se empoderar. Então, quero dizer para vocês que eu também participei do Empower ano passado. Desde a primeira sessão, foi lindo, né? Foi transformador, foi emocionante. Todas as sessões a gente tem uma vontade de chorar e a gente chora porque é emocionante a conexão com as mulheres. A gente vê onde a gente está priorizando ou não o nosso tempo, além de toda a troca. Então é lindo. Espero vocês também para a gente finalizar também a inscrição de vocês, garantir a sua vaga e a gente se vê também no próximo mês. Maravilha, mulheres. Então, olha só, é incrível, Sueli. Nossa, é incrível a transformação que acontece com cada uma de nós. Eu participo das Tá? aulas também, sempre assistindo, e para mim também é sempre uma grande transformação. Então, a Gabi vai enviar para vocês as informações, Isso aí. para vocês avaliarem o que que precisa fazer para a gente trazer vocês para o Empower. Se vocês estão aqui é porque vocês escolheram dar esse passo. Então, parabéns pela coragem, parabéns por fazer essa transformação. E a gente está esperando vocês de braços abertos para ajudá-las a conquistar os seus sonhos. Vai ser um prazer estar junto com vocês, poder ser a mentora de vocês nesse caminho, nessa jornada tão linda, tão inspiradora que é a nossa história e que a gente pode sempre honrar a nossa história. Honrem as histórias de vocês. Peguem tudo que vocês viram aqui hoje e pensem, façam essa linha do tempo que eu fiz com vocês, compartilhando a minha história, façam a linha do tempo de vocês, para vocês perceberem quais foram os maiores insights que vocês já tiveram. Qual foi o medo e a coragem, o medo e a coragem que vocês enfrentaram. E usem isso como combustível para os próximos medos que virão e para as próximas coragens que vocês vão ter que tomar também. Porque o medo, ele sempre vai vir. A grande diferença é como que a gente lida e ressignifica esse medo. Gabi vai deixar o celular dela com vocês. Imagino que, né, vocês já devem estar conversando com muitas. Já falamos, é isso aí, já conversamos, fizemos aqui o check-in, né? Então eu já estou em contato e qualquer dúvida, né? A gente também está à disposição, envia os materiais e também realiza a inscrição de todas.
Muito bem. Não vamos dar spoiler, né, Gabi? Mas É, assim, a isso gente vai aí, dar, a gente depois vai dar asas para vocês voarem. isso aí. Fica no Obrigada a ar. todas, mulheres. Que seja uma jornada incrível para todas nós. E vamos em frente e melhor ainda, vamos juntas. Isso Obrigada. aí. Boa noite, obrigada. Obrigada, Um mulheres. Obrigada pelo tempo de abraço. vocês. Ótima noite. Boa noite, meninas. Até breve. Mua! Até. Um beijo. Tchau. Bora.